Beleza, pessoal. Eu vou. Vocês estão me escutando direitinho, né? Beleza. Eu vou fazer uma breve reflexão, né? São 6:30 agora. Não quero fazer uma reflexão tão extensa, porque eu gostaria muito que vocês participassem. Algo leve, né? Algo tranquilo. Eu gostaria de falar um pouquinho de mim e quem sabe vocês poderiam falar um pouquinho de vocês também, né? Eu tenho um sermão aqui que foi um sermão feito assim com o coração derramado mesmo. O nome desse sermão eu dei um título, né? Ele chama Sou Teu. Então eu pertenço a Deus, eu sou dele. Não pertenço a outra pessoa, né? Por exemplo, agora eu sou casado com a Débora. Deus me deu para a Débora também, mas eu sou dele, de Deus. Deus me deu para minha mãe, mas eu sou dele. Deus me deu para vocês, mas eu sou dele. Então, Deus, como eu sou de Deus, Deus me reparte com vocês e com as demais pessoas que eu amo, e tem me repartido com o mundo também. Então, assim, é com a Débora, assim, é com a Ashley, é com você também, Ana, com o Gabriel, com o Derek. Deus, nós somos de Deus. Deus cuida de nós, e como nós somos dele, ele nos reparte com os nossos familiares, nos reparte com as pessoas que relacionamos, e quer nos repartir com o mundo também. Então, isso que é interessante. Então, a quem pertencemos? Essa é a primeira pergunta que eu quero lançar aqui. Você vai me dizer que você pertence a Deus. E eu estou falando para vocês que eu pertenço a Deus. Beleza. Isso tem que ser uma verdade na nossa vida que vai para além da nossa fala. Porque a fala é capaz de transmitir algo que nós não somos. Mas as nossas atitudes, elas sempre vão expressar aquilo que somos. Então é interessante observar que as nossas ações, ou elas comprovam a nossa fala, ou elas reprovam o nosso discurso. Então, a quem pertencemos? Essa é a pergunta. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, porque ainda que você tenha nascido num berço evangélico, eu sei que a maioria que nasceu, para não dizer, acho que todos, ou quase todos, ainda que você tenha nascido, chega um momento que você tem que fazer uma escolha por Jesus. Porque até então, você tem uma escolha feita pelos seus pais, né? Mas vai chegar um momento que você vai ter que fazer essa escolha. Então, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós passamos tudo que temos, tudo que somos, para Ele. Agora, tudo é dele. O que é de Deus agora? Nossos sonhos, nossos projetos, nossos caminhos, nossos desejos, nossos sonhos, tudo é dele. Então, se eu declaro que eu pertenço a Deus, então tudo aquilo que me pertence agora é de Deus. Por isso que uma vida de oração é importante, não somente para pedir a Deus aquilo que seu coração deseja, mas para que você se convença de que tudo que você tem é de Deus. Por isso que não é nenhum exagero dizer que quando eu vou sair para algum lugar, eu tenho que entender se Deus quer que eu vou para esse lugar. Aí você vai falar, Gustavão, isso é um exagero. Não é um exagero. Porque se eu pertenço a Ele, então eu preciso saber se o lugar onde eu estarei alegra o meu dono.
Uma vez, quando eu tinha uns 18 anos, um pastor muito amigo meu, pastor Ogálvaro, ele chegou para mim e falou o seguinte: olha, você tem um ministério muito legal, e você evangeliza pessoas muito específicas. Só se lembre de uma coisa: nunca entre em um lugar aonde Deus vai ficar do lado de fora. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que eu posso ir em qualquer lugar para levar a palavra dele, mas eu não posso entrar em qualquer lugar sem a ausência dele na minha vida. Que é quando eu quero fazer algo que Deus falou para mim não fazer. Vocês estão me entendendo? Então, nós temos que fazer essas perguntas. Todos os meus medos foram colocados sobre ele. Então, agora, é o versículo 4 do capítulo 23 dos Salmos, né? O Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Desde que eu entreguei minha vida para ele, que agora eu pertenço a ele, esse versículo está no meu coração. Não temerei mal algum. Eu sei que em volta há perigo, eu sei que em volta há desafio, eu sei que em volta há trevas, mas não temerei mal algum, vou seguir adiante, porque o Senhor é comigo. Os meus sonhos e expectativas também. Por que eu coloco sonhos e expectativas em Deus? Para que eu não me frustre se alguns desses sonhos ou expectativas não se cumprirem. Porque eu entendo que a vontade de Deus sempre será melhor que a minha. Então eu não me frustro. Porque se não deu certo, é porque não é projeto de Deus para a minha vida. Portanto, mais adiante, há um projeto melhor. Tudo é para ele agora. Então, olha, gente, eu fui ordenado pastor bem novinho. Eu tinha 24 anos. E já faz um tempinho, vou fazer 40 esse ano. Né? E eu passei por muitas gerações. E essa geração com certeza, agora vou entrar na área aí da Ashley e da Débora, é a geração que mais canta sobre relacionamento. Muitas músicas da atualidade falam sobre uma relação com Jesus, uma relação com Deus, que é uma relação bem profunda quando você analisa a letra. E que essas letras, elas possivelmente saíram do coração de alguém que realmente pertence a ele. Porque são palavras muito profundas. Mas muitas pessoas da nossa geração que cantam essas músicas, elas cantam com uma emoção evasiva e são descompromissadas. Que tipo de descompromisso? O descompromisso de não entregar totalmente a vida para Jesus. Galera, Jesus não aceita a metade de nós. E Deus também não quer 75% do que somos. Ou nós entregamos tudo que somos, ou nós não entregamos nada. Porque 75%, 80%, 90% e nada é a mesma coisa. Então, temos que entregar tudo. Então, quando nós cantamos essas músicas que falam tanto de relacionamento, nós temos que cantar como se fosse uma verdade na nossa vida. E se não é uma verdade, nós precisamos entregar tudo que somos para que essas músicas façam, de fato, sentido quando a gente canta. Então, nós somos dele mesmo? Pertencemos a ele? Então, aqui tem alguns versículos que é interessante a gente ler. Cânticos, capítulo 2, versículo 16. Vou repetir, Cânticos, capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte:
O meu amado é meu e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios e me ama, né? Então, olha, se trata de uma relação absolutamente íntima. Um amor incondicional que não sujeita a outra coisa que não seja uma entrega absoluta. E isso significa confiar também de forma incondicional. Quando a gente ama uma pessoa, a gente acredita nela de maneira incondicional. A gente se torna confidente da pessoa, a pessoa se torna confidente de nós. Quero dizer uma coisa para vocês: a palavra de Deus é uma confidência de Deus para as nossas vidas. Tanto é que a palavra de Deus só ganha vida, ela só extrapola a letra quando o Espírito Santo, que é a parte de Deus em nós, traduz para nós aquilo que é a revelação da palavra. Então, a relação com Deus, quando a gente se entrega a Deus, é muito íntima. Ele é o nosso amado e nós somos amados por ele. Então, isso é uma entrega, é uma relação profunda e íntima mesmo. Que é um amor incondicional. O que é um amor incondicional? Que supera e suporta todas as coisas. E Jeremias, capítulo 15, versículo 16, diz o seguinte: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, e elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus. Então, tem um ditado popular que não sei se vocês já escutaram, que o homem, ou o ser humano, ele é aquele que come, né? Esse ditado é uma verdade espiritual, porque se nós comemos a palavra de Deus, com a necessidade que nós temos de comer diariamente, né, a nossa vida é transformada. Então, o ser humano é o que come. A palavra de Deus nos ensina, nos guia, a palavra de Deus nos adverte, nos exorta, nos consola, nos alegra. Todas essas ações e muitas outras são dádivas de um pai amoroso que cuida bem dos seus filhos. A palavra do pai é suficiente para as nossas vidas. Eu estava vendo uma matéria, até quero ver se eu acho aqui, e eu sei que talvez algum de vocês consome essa pessoa. Tem um cara aí, famoso pra caramba, é o Felipe Neto. E o Felipe Neto, ele foi uma pesquisa aqui de influenciadores digitais no mundo. Ele é o segundo entre 10 dos mais. Detalhe, todos os 9 dos 10 falam inglês e o canal é em inglês. E o Felipe Neto é o segundo colocado como o único canal de fala portuguesa. Seguinte, 3,5 bilhões de visualizações só em 2019. É muita coisa ou não? Significa que a metade do mundo, em números, escutou Felipe Neto o ano passado. Porque a população do mundo é em torno de 7 bilhões de habitantes. Significa que 500 milhões de horas de conteúdo consumido foram efetuados no seu canal. São 9 bilhões de visualizações desde que o canal começou. Você sabe qual que é a pessoa no Brasil que chega mais perto dele quando fala de cristianismo? David Leonardo. 3 milhões e meio. O que a gente está consumindo? Palavra de Deus ou palavra dos outros? O que alimenta a nossa vida? Palavra de Deus ou a palavra dos outros?
Isso aqui é importante a gente saber isso daqui. Porque, galera, a gente dá atenção para aquilo que é importante para nós. Entendeu? Eu não estou falando que ninguém assiste Felipe Neto aqui, só estou falando que muita gente assiste. E muita gente que poderia estar o quê? Consumindo a palavra de Deus. Não estou falando que tem que deixar de escutar alguma coisa que não seja de Deus, não é isso. Tem coisa interessante que a gente precisa escutar, ouvir, acrescenta na nossa vida. Mas a palavra de Deus tem que estar entre as prioridades. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Por isso não tema, pois estou contigo. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu te fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então a Bíblia fala para a gente não ter medo 365 vezes. Aí você pode fazer, que você quer fazer aquela continha gospel, coloca um não temos por dia aí, vai dar um não temos todos os dias da sua vida, né, sendo renovados todo ano. Deus sempre passa segurança e confiança ao dizer ao seu povo, não temas, em alguma situação completa a frase dizendo, porque eu sou contigo. Ou seja, ele sempre está ao nosso lado. Quando é que eu fico sabendo que Deus é comigo? É quando a palavra dele está no meu coração. Aí eu sei. Quando eu só decoro ela com a mente, aí isso é apenas uma frase. E aí eu tenho medo. Por isso que a palavra diz que é o seguinte, confessar com a boca e crer com o coração. Confessar com a boca sem crer com o coração não adianta nada. Já estou acabando, viu, galera? Salmos 8, versículos 3, 4, 5 e 6. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali firmaste, pergunto, quem é homem para que com ele te importes? É o filho do homem para que ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Deus criou todas as coisas e Deus colocou todas as coisas sobre o nosso domínio. Essa é a relação de Deus para conosco. A criação à nossa disposição e nós, como filhos, cuidando da criação que Deus nos deu. Então, galera, essa relação é muito importante. Para encerrar, queria falar o seguinte, eu converti com 14 anos. Minha família não nasceu na igreja. A minha mãe era muito doente. Eu e meus irmãos, minha mãe é muito doente, só que uma outra doença hoje. Eu tinha 13 para 14 anos, o Rafael, meu irmão, tinha 11 anos, e a Thaís e a Thalita, as gêmeas, tinham 8 anos. Então é o seguinte, o médico falou, assim, resumo do resumo do resumo do resumo. O médico um dia chegou para o meu pai e falou assim, olha, prepara a sua família, porque a sua esposa ela não vive mais de 6 meses. E eu lembro que o meu pai deu um jeito de conversar isso com a gente. E aí nós começamos um esquema de revezamento na madrugada. E eu e meus 4 irmãos. Então, o mais velho era eu com 13 anos. Para vigiar minha mãe, de noite. Entendeu? E acontece que um dia alguém viu a minha mãe, se compadeceu da minha mãe e fez um convite para que a gente fosse à igreja. Nós fomos à igreja e Deus não curou minha mãe naquele dia na igreja do câncer, mas Deus curou o coração da família inteira, porque a gente nunca recebeu tanto carinho como aquele dia. Gente que tinha uma relação com Deus, e quem tem uma relação com Deus tem o amor de Deus no coração. Então, quando vocês se relacionam com Deus,
vocês começam a desenvolver na vida de vocês atributos de Deus: amor, carinho, solidariedade, bondade, graça, misericórdia, piedade. Por isso que nós começamos a ser usados por Deus. Para que pessoas que convivem com vocês, na escola, por exemplo, pessoas que precisam de Jesus, famílias que precisam de Jesus, elas precisam enxergar em vocês solução. Agora, a gente só vai ser essa solução para os nossos amigos quando a nossa relação com Jesus for verdadeira. Quando 100% de nós for entregue a Deus. E eu lembro que uma irmã foi lá e nos abraçou e nos convidou para voltar na quarta-feira. Nós voltamos na quarta-feira e na madrugada de quarta para quinta, Deus curou minha mãe. E Deus curou minha mãe e salvou a minha casa. Então, eu tinha 14 anos, de 13 para 14 anos, eu estou com 39 anos. Desde aquele dia, 15 de agosto, nunca mais eu larguei Jesus. Nunca mais. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por isso que eu fiz essa palavra, que eu compartilhei só um pouquinho com vocês, bem resumido. Eu sou dele. Tudo na minha vida é para ele. Tudo que eu faço é para ele. As músicas que eu escuto é para ele, as tatuagens que fiz, o cabelo que eu tinha grande, agora eu tô careca, tudo é para ele. As minhas lágrimas mais sinceras são para Deus. E o meu sorriso mais sincero é para Deus também. Os meus segredos mais profundos eu conto para Deus. E Ele não conta meus segredos para ninguém. Deus é aquele que entende as minhas tristezas e entende as minhas alegrias também. Então, galera, não pense que vocês são novos demais para ter uma relação dessa com Deus. Agora é a hora. Agora é a hora de se aprofundar na oração, se aprofundar no estudo da palavra de Deus. Para que isso possa gerar fruto na nossa vida, agora no presente e no futuro. E para que isso gere também frutos na vida das pessoas que convivem com vocês e que têm os seus problemas que só Deus pode ajudar. Então, pertença a Ele. Não dê a metade do que... Olha, galera, todo mundo aqui já gostou de alguém ou gosta de alguém. Quando você gosta de uma pessoa, você quer a metade dela só? Você quer só um pouco dela? Ou você quer tudo? Você quer que o amor dela seja seu? Ora, se nós somos assim uns com os outros, nós somos assim com quem a gente gosta, mais tem que ser com Deus. Mais profundo. Tá bom, galera? Eu queria escutar vocês agora. Falou tudo, Gu. Não tem nem mais o que falar. Bom demais. Maravilha. Mais alguém? Dona Ashley? É isso aí mesmo, Gu. Você falou tudo. Deixa nós sem palavras, não teria o que falar. Mas... Amém. Então, galera, tô vendo aí, a Luana escreveu, o Derek, o Gabriel, a Ana, todo mundo escreveu. Então, irmãos, vamos perseverar, então, nessa entrega. Essa entrega é todo dia, viu, irmãos? Todo dia. Porque é o seguinte,
como a gente cresce todo dia, então a parte que nós crescemos hoje tem que ser entregue amanhã. Nossa entrega todo dia. O mundo, ele quer nos tirar da presença de Deus o tempo todo. Pensa nessa palavra. Quando essa oportunidade de se corromper aparecer até você. Beleza? Então, vamos orar. Vamos orar. E a gente vai encerrar já, então. Todo mundo não tem nada a acrescentar. Quero dizer um negócio. Algumas das nossas palavras estão lá no YouTube da Zeladoria, tá bom? Tá muito legal lá o canal. Oi, Dá um oi, filho. Dá um oi, filho. Eu tô tão linda. Oi, gente. Um beijo pra você. Sempre linda. Gabriel, youtube.com/zeladoria. Eu vou colocar lá no grupo dos adolescentes, lá no YouTube, lá no WhatsApp, vocês dão uma olhada lá. Beleza? Débora, você pode orar por nós, encerrando esse tempo? Sim. Vamos orar então. Fechem os olhinhos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada pela vida do Gustavão, que sempre se dispõe a ser boca tua para nós, Deus. Obrigada por cada um que está aqui, pela vida de cada um. Abençoe, Deus, cada adolescente que está aqui, que eles sejam, que eles escolham se entregar para o Senhor a cada dia, e que essa semana seja uma semana boa para eles, em tudo que eles fizerem, na escola ou de férias. Senhor, cuide deles, cuide da saúde deles, da família também. Em nome de Jesus, nos abençoa nesse fim de semana. Cuida da Ashley, do Caio, da Dé, do Gustavão, da minha vida também. Abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Gusta, liga o microfone. Galera, eu tô falando sem microfone aqui, vixe. Galera, seguinte. Gabriel tá rindo. Traíra. Galera, semana que vem estamos de volta. Agora, às 19h30, nós temos, quem quiser participar, nós teremos também o PG dos Jovens. Vai estar o pastor lá de Porto Velho com a gente, da Igreja Metodista Wesleyana lá de Porto Velho, pastor Flávio. Bem legal. E lembrando que você pode ir lá no canal lá do YouTube, eu vou colocar o link lá no WhatsApp. Beleza, pessoal? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Um abraço. Tamo junto, hein? Abraço. Tchau, gente. Tchau. Tchau.